também nos acompanhando aí pelo Facebook, da IPI Mirassol, ou pelo meu Facebook particular. Você sabia também, irmãos, que vocês podem também transmitir esse culto ao vivo pelo seu Face? Só não usando o Wi-Fi daqui, né? E você também que está nos assistindo também pode compartilhar pelo Facebook seu aí agora mesmo, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. É você entrar lá e compartilhar. Entra, compartilha e inicia uma sala, né? Iniciar sala. Então quer dizer, você também vai retransmitir esse culto para os seus amigos, todos que seus amigos terão a chance de também acompanharem a exposição da palavra. É muito simples, muito simples mesmo. Vamos lá, eu queria trazer uma palavra nessa noite, uma palavra especial, porque todos nós aqui, sem exceção, todos vocês aí em casa, sem exceção, recebemos influências de nossos papais, de nossos avós, bisavós, todos os nossos antepassados. Vamos de geração em geração recebendo influências de toda a ordem, influências psicológicas, influências espirituais, influências que afetam a nossa saúde, o nosso organismo também. Por isso é importante a gente fazer essa análise aqui junto, esta reflexão juntos, e você talvez continuar aí na sua semana também conhecendo um pouco mais, explorando talvez com o seu pai, a sua mãe, quem foi o meu avô, como era a vida do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, como eram, então, assim, montando, né, um genograma familiar. Nossa, que palavra feia é essa? Genograma é uma representação, um estudo, né, do contexto familiar dos nossos ascendentes, de tal forma que a gente vai avaliando as gerações, seja clinicamente voltado para a saúde física, como também de forma espiritual, porque hoje nós também temos a tendência ou tendências de nossos pais, na espiritualidade de nossos pais, de muitas formas. Você já prestou atenção nisso? Você já se viu, por exemplo, fazendo uma coisa que seu pai fazia? Coisas boas, gente, mas infelizmente algumas ruins também. Você já se pegou falando que nem sua mãe? Você já se pegou fazendo a mesma coisa que seu pai? Muitos sorrisos aqui, viu? Para você que está aí em casa, muitos sorrisos aqui dentro. Estou entendendo. Né? Diz que não está entendendo nada. Deus já começou a falar, isso eu entendo. Isso que eu entendo. Então, gente, pode ser coisa boa, claro, pode ser coisas de caráter, né, que influenciam o nosso caráter, influenciou lá na primeira idade, na primeira infância, na segunda infância, e a gente vem trazendo esse peso, né, essas influências não muito boas às vezes, que acabam afetando os nossos relacionamentos do dia a dia. Afeta nosso relacionamento em família, entre amigos, entre irmãos, afetam. E também não quero dizer com isso, irmãos e irmãs, que os nossos pais, avós, são culpados. De forma alguma. Essa não é minha premissa aqui. É porque eles também tiveram influências dos seus avós, dos seus pais, dos seus bisavós. Todos nós tivemos influências. E nós só damos aquilo que temos.
damos aquilo que não temos, que não conhecemos. Nós damos o que recebemos e, se não nos desenvolvermos, se não buscarmos nos aperfeiçoar, nos desenvolver como seres humanos, como filhos e filhas de Deus, aí o canto da Gabriela vai valer para a sua vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, sempre Gabriel. Eu espero que essa não seja a sua realidade, irmão, irmã. Por isso eu quero, juntamente com você, fazer essa reflexão, para que a gente possa, então, buscar libertação. Nós lemos sobre isso, nós cantamos isso, não sei se você percebeu. Toda a liturgia é feita para te conduzir a esse momento na qual Deus fala com você, na qual Deus quer te convencer de alguma coisa nessa noite. Não o pastor Lamin, mas o Espírito Santo de Deus, que usou Jerônimo, a Glória na condução do louvor, que dirigiu a presbítera Eliane na oração. É Ele, como o Jerônimo disse, é tudo por Ele, para que a gente não se envaideça, não se orgulhe. Nós cremos que tudo, nós que somos remidos, lavados, dirigidos pelo Espírito de Deus, cremos nisso. Por isso eu quero convidar você a continuar uma história que nós começamos há 2 semanas. Fomos interrompidos a semana passada por conta do nosso irmão pastor Moisés, que veio aqui compartilhar a palavra conosco. Mas eu quero continuar falando da família do rei Josias. Lembram que foi ele que encontrou o livro da lei? Ou melhor, a pedido dele, o sacerdote encontrou o livro da lei perdido na casa do Senhor. Vamos estudar um pouco a família desse homem, desse rei Josias. Então, 2 Reis, capítulo 19. Corrigindo, 21, capítulo 21. O reinado de Manassés. Capítulo 21. 2 Reis. 2 Reis 21. Vamos lá, diz a palavra de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hepzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, rei do norte, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, na igreja, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Vamos agora pular aí, mesmo capítulo, versículo 19. Vamos conhecer o filho de Manassés, que também foi rei e herdou o reinado de Manassés depois de sua morte. Verso 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor,
como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Agora capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas gerações? 3 gerações. Começou, na verdade, 4, porque foi mencionado Ezequias, né? Pai de Manassés. Ezequias, Manassés, Amon e Josias. 4 gerações de reis. E nós conhecemos então Josias, que foi um rei que fez o que era reto perante Deus. Mas ele tinha tudo para fazer o que era mal perante Deus, porque ele teve influência do seu pai, ele teve influência do seu avô. Mas o que aconteceu com esse rei Josias, que o fez se livrar de toda essa gama de influência familiar na sua vida, que foi abrangente, foi extensivo para o reinado de Judá, o reinado do sul. Mas, em primeiro lugar, eu queria, assim, com vocês, fazer aquela reflexão, analisando o avô de Josias. Porque o avô de Josias influenciou o seu filho Amon. E isso fica evidente, porque Amon era tão mal, ou pior, do que o seu pai Manassés. Porque Manassés reinou 55 anos sobre Judá. E a palavra disse que Amon reinou somente 2 anos. Os serventes lá do palácio conspiraram contra ele. Talvez porque não aguentavam mais. Tinham a expectativa de ter um rei bom para Israel. Conspiraram e acabaram matando. E como violência gera violência, esses que mataram o rei Amon também foram mortos posteriormente. Tragédia atrai tragédia. Mas vamos analisar um pouco pormenorizadamente a vida de Manassés, porque Manassés tem um contexto todo próprio, que acontece numa contextualização da nossa sociedade, especialmente a brasileira, que houve uma miscigenação de raças, e essa miscigenação de raças trouxe muita influência na nossa espiritualidade. Fomos colonizados por uma religião cristã, católica. Depois recebemos influência dos índios, uma influência mística, voltado para obras de feitiçaria, de contato com guerreiros, com índios mortos, enfim, toda uma obra ali de feitiçaria que havia, curandeirismo, as curas eram feitas por evocação de espíritos. Depois vieram os negros da África e trouxeram também toda a sua espiritualidade. Então houve aquele chamado sincretismo religioso, uma mistura de vários tipos de espiritualidade, e que isso tudo vem acompanhando a geração de brasileiros e brasileiras, geração após geração. Então eu gostaria de verificar um pouco com vocês
e analisar as influências negativas na quais Manassés influenciou muito a Amon, seu filho. Influências negativas na ordem psicológica também e espiritual. Por exemplo, diz a palavra que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que? Ele reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Aserá, como Acabe, o rei do norte, o rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros do céu, ou seja, lua, sol, estrelas, e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Construiu altares idólatras no templo do Senhor. É como se neste altar aqui, irmãos e irmãs, ou melhor, nesta igreja, além do altar que nós simbolizamos aqui à frente, o altar do Senhor, tivesse aqui um altar a um Deus, a um determinado ídolo, ali no meio um outro altar, aqui desse lado um outro altar, ali ao fundo um outro altar. Essa foi a ação, então, idólatra de Manassés. O que mais que ele fez? Nos dois pátios do templo do Senhor, ele continuou construindo altares aos astros do céu. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Aserá e colocou-a no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém. E esta é a minha preocupação pastoral, de seu pastor, de você ser esse templo do Senhor e você honrar o Senhor de forma que ele seja dignificado, de forma que ele verdadeiramente receba a honra da sua parte no seu santuário, através da sua intelectualidade, através da sua espiritualidade, através dos seus relacionamentos. Esse é meu interesse maior em você, meu irmão e minha irmã. Então, percebemos que Manassés foi o rei idólatra. Idólatra é uma palavra que vem do grego, que é a junção de duas palavras, eidolon e latreia. Eidolon e latreia, que significa adoração a corpos, ou seja, adoração a imagens. Quer dizer que para eu adorar eu preciso ver. Eu preciso ver algo material para adorar. E o que gera isso de influência na geração que adora imagens, ídolos esculpidos, ídolos de ouro, de prata, de madeira, é que gera incredulidade nas gerações. E a incredulidade é um pecado que não pode ser perdoado, porque Deus só perdoa aqueles que creem nele. A incredulidade, portanto, é um pecado que não tem como Deus perdoar. Como a apostasia, aquele que cria e abandonou, e na verdade nunca creu. Por isso, essa é uma influência muito grave que podemos passar de geração em geração, que pode ser o contexto da sua família, das suas famílias, até o dia em que você teve um real encontro com Deus. Mas também você pode estar frequentando uma igreja evangélica, uma igreja genuinamente cristã, mas ainda você não teve essa experiência. E essa carga
espiritual, da idolatria que veio lá dos seus papais, das suas vovós, dos meus também, e essa é muito a minha história de vida também, pode estar nos trazendo consequências psicológicas hoje e espirituais. Porque vejamos, como eu disse no Salmo 115, né, que as imagens têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. O salmista fez uma descrição, agora ele vem com um veredito, ele vem com uma palavra pesada. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, os escultores, aqueles que promovem os altares, as pessoas adorarem, assim como todos os que neles confiam. Tornem-se como? Tem olhos, mas não conseguem ver as coisas que estão na frente. Você não está ouvindo? Eu escutei, mas não ouvi. Sabe aquela história? Pessoas que não conseguem entender o que está passando diante de si. Não acontece, como o ditado diz, não conseguem enxergar o palmo dos seus olhos. É uma influência da idolatria que vai passando de geração em geração. E isso é muito sutil, a gente pensa que é o jeitão da pessoa. Eu sou bem assim, meio esquecidão, meio desligadão. Mas isso está lá no genograma, e isso vem atravessando gerações e alcançou você. E isso gera também, essa idolatria pode gerar por conta de uma busca em um determinado ídolo, de uma determinada graça, de uma determinada bênção, e você não consegue aquela graça, aí você vai no outro altar. Aí não deu certo nesse ídolo, eu vou no outro ídolo. Isso gera o quê? Uma insegurança nas pessoas que adoram esses ídolos, e essa insegurança, ou esse complexo de inferioridade, aquele recebeu a graça e eu não recebi, coitadinho de mim. Isso vai gerando um complexo de inferioridade, um trauma, uma possibilidade de culpa, de não ser uma pessoa aprovada, querida, por isso que não recebeu determinada graça. E isso vem atravessando gerações. Irmãos e irmãs, não quero dizer com isso que temos que buscar culpados. Lembra que essa foi a minha premissa? Cada um recebeu e passou o que recebeu também de seus pais. Isso pode gerar também em nós uma dificuldade em manter relacionamentos. A pessoa que não se firma em relacionamentos amorosos é uma pessoa inconstante. E isso é ação de adoração de ídolos que vem no nosso DNA espiritual, da nossa psique. A agressividade também, nos iramos facilmente. E ainda há, além do pecado da idolatria, há também o pecado na área sexual. E Paulo, em Romanos 1, diz o seguinte, Romanos 1, de 20 a 27, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas.
E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos, mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, vem a condenação agora. Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Com o próprio corpo. Por isso, onde há prostituição, fornicação, adultérios, homoafetividade, problemas nessa área sexual, de relacionamentos. Procurem ver. Talvez há na família do seu pai pessoas com problemas nessa área. Já veio lá descasamento do seu avô. Talvez o seu avô teve filho fora do casamento. Depois seu pai, sua mãe, pode ter tido filhos também fora do casamento. Você pode ter tido filhos fora do casamento. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Tudo isso em razão da idolatria, adoração de falsos deuses. A necessidade de ver para crer. Enquanto nós que entendemos, que discernimos, entendemos que a nossa necessidade, a nossa premissa é crer, é a fé que nós cremos para vermos a ação de Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, não se pode ver Deus. Como diz a passagem, nós vemos a obra grandiosa de Deus, nós contemplamos as coisas de Deus, e só isso já diz, como falou Paulo, já se revela o poder, a existência de um Deus Criador, de um Deus que fez tudo belo, tudo perfeito. Então, nessa noite, se você tem identificado na sua vida algumas práticas dessa natureza, você identificou e está começando a identificar, nós vamos ter que trabalhar essa questão na sua vida. E realmente há coisas que vêm gravadas lá na nossa psique, na nossa alma, que somente com aconselhamento, com muita oração, com muito acompanhamento, devoção a Deus, é que nós seremos libertos. Apesar de conhecer o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Também há influências negativas na parte espiritual. No versículo 6, diz o seguinte: Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Olha que gravidade. Manassés sacrificou seu filho no fogo. Ele sacrificou a um ídolo chamado Moloque, no qual as pessoas sacrificavam não pela vontade de matar o seu filho,
mas para receber contrapartida desse ídolo, desse Deus. Isso é algo talvez muito chocante para mim e para você, que somos aí ingênuos, não nos misturamos com o mundo, mas isso acontece ainda hoje. Quantas crianças somem da nossa sociedade? Quantos túmulos estão sendo arrombados hoje para questões de rituais satânicos, magia? É lógico que não vão atestar isso. A imprensa nunca vai atestar isso. Vai falar que vândalos, como eu busquei hoje no Google e vi vândalos, ladrões, nunca vão atestar que é uma determinada religião que está fazendo isso. Manassés então sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Fez coisas terríveis esse homem, muito ruins, detestáveis, como diz a palavra do Senhor, abominação. Talvez a sua versão fale, que você não conheça, como Moisés disse lá em Levítico 19:33, não se contaminem procurando médiuns. Médium, se você for procurar no grego, né, ou no hebraico, é a palavra Ob, O-W-B, que significa necromantes, pessoas que evocam espíritos. E é isso que existe hoje ainda, que sempre existiu desde essa época, existe hoje. Então não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E esse é o maior pecado. E isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Por isso, para você que está nos acompanhando online, se você tem essas práticas, é a palavra de Deus que está dizendo: consultar os mortos, evocar espíritos de mortos. Deuteronômio fala ainda que jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É detestável ao Senhor. Nós chamamos isso de ocultismo. E se você também teve essa história familiar, como eu também tive, de práticas ocultistas nas famílias ascendentes, você também pode ter grandes perturbações espirituais, de demônios. Hoje em dia, ouvir vozes, sentir que alguém está te perseguindo, está indo atrás de vocês, sentindo o cheiro de pessoas mortas, pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas. Se fizer o genograma dessas pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas, você vai ver que o pai teve dificuldade, ou o avô teve dificuldade, ou pessoas da família tiveram dificuldades com drogas lícitas ou ilícitas. E isso acompanha a vida das pessoas e atrasa a vida das pessoas, destrói relacionamentos.
E isso é muito comum em nosso meio, em nossos dias atuais, como foi naquela época. Por isso precisamos fazer essa análise, irmãos, de o que está acompanhando a minha vida, sabe? O que está atrasando o meu desenvolvimento, o que está atrasando, o que está espantando as pessoas de perto de mim. Por que essa repulsa? Por que essa dificuldade nos relacionamentos?